Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje eu vou fazer um glossário sobre termos da hipnose. Quem participa do meu grupo do Facebook, Hipnose Memento, eu criei uma publicação lá onde o pessoal poderia fazer perguntas, termos da hipnose que talvez eles não entendam ou que o pessoal gostaria de ser mais explicado. E por isso no vídeo de hoje eu vou explicar cada um desses termos, tentar de uma maneira sucinta fazer o pessoal entender melhor o que cada coisa significa. Se você ainda não participa do nosso grupo do Facebook, não perde tempo, se inscreve aqui embaixo, na descrição do vídeo vai ter o link. Clica e vai direto para o nosso grupo do Facebook. Então vamos começar com as perguntas. Eu tentei fazer em ordem alfabética, mas alguns termos precisam ser explicados juntos, então está em quase ordem alfabética aí. Bom, o primeiro termo é anamnese. Bom, anamnese nada mais é do que os terapeutas, seja hipnoterapeuta, seja psicólogo, seja psiquiatra, é como se fosse uma ficha onde as pessoas, uma entrevista na verdade, onde os terapeutas conversam com as pessoas e explicam para elas como que vai ser o procedimento, elas explicam para o terapeuta o que vai acontecer, o problema que elas estão tendo, tipo, tem depressão, vão descrever os casos e tudo mais, ou seja, a anamnese é uma entrevista prévia antes de fazer as sessões para conseguir entender certinho o que essa pessoa está passando, quais são os problemas dela, o que ela está passando no dia a dia, entender qual é o problema dela antes de começar a tratar. Porque não tem como você simplesmente chegar tratando uma coisa que você não sabe. Será que a pessoa está com depressão? Será que a pessoa está com ansiedade? Então é para isso que serve a anamnese, para você coletar dados do cliente para entender melhor qual é a situação dele e entender como que você vai aplicar sua terapia em relação a ele. O segundo termo é abreação. Eu já expliquei aqui no canal o que é abreação, mas não custa explicar novamente. Abreação, na hipnose pelo menos, é o quê? É quando o sujeito ele entra em transe e ele tem uma regressão espontânea de idade, certo? Sem que o hipnólogo tenha solicitado isso para ele, Tipo, ele entrou e ele volta, tem uma regressão de idade espontânea a um evento traumático da vida dele, Então não foi estimulado pelo hipnólogo, simplesmente ele fez essa regressão sozinho e ele começa a reviver esse sentimento novamente. Então ele começa a se debater, Ele grita, ele chora, ou seja, ele está revivendo, está se traumatizando novamente, revivendo aquele trauma de novo. Então isso é uma abreação. Quando tem uma regressão espontânea de idade, é um momento da vida dele, tem essa abreação, certo? É extremamente raro de acontecer. E existe também uma coisa que as pessoas confundem muito, que é a catarse. A catarse, apesar de ser um pouco semelhante à abreação, eu diria que seria um resultado da abreação, em alguns casos apenas. A catarse é quando a pessoa ela tem uma liberação de sentimentos e se sente melhor com isso. Então, algumas pessoas, apenas algumas pessoas, ao terem a abreação, elas se livram daquele sentimento ruim que estava atrapalhando a vida delas e por botar para fora isso, de tirar do inconsciente e vir para o consciente, botar isso para fora, elas têm uma catarse, ou seja, elas têm uma melhora, Elas se sentem melhor por ter feito isso. Algumas pessoas, alguns termos, a catarse também pode ser utilizada, que não é tão psicologia assim, quando você está estressado, por exemplo, você quebra alguma coisa, então, ou seja, você libera os seus sentimentos de alguma maneira. Então, alguns hobbies são algumas maneiras de fazer uma catarse, mas na psicologia mesmo, a catarse normalmente ocorre, certo? Quando há essa abreação e a pessoa se livra desses sentimentos, ou seja, ela se sente melhor com isso. Não significa que toda a abreação vai rolar uma catarse, tá, pessoal? A maioria das vezes, acho que 95% dos casos que ocorre a abreação, é necessário um acompanhamento terapêutico para ajudar a pessoa a lidar com isso e se livrar desse problema, se livrar dessa coisa que está atrapalhando a vida dela, certo? Então, não acha que só ter uma abreação a pessoa vai ter uma catarse, vai ter uma melhora. Não, tá? Aberração é uma coisa, catarse é outra, nem sempre uma acontece. Nem sempre que tem abreação, tem catarse. Catalepsia. Catalepsia nada mais é do que quando a pessoa está em transe, os membros dela, os membros, braços, pernas, cabeça, eles comandam, eles ficam de uma maneira diferente. Ou eles ficam rígidos, ou eles ficam extremamente moles. Então é por isso que, por exemplo, na indução de Dave Elman, a gente fala, seu braço vai ficar completamente mole, pesado e tudo mais, e o braço fica mole, ou seja, que é uma catalepsia, o corpo dela está bem relaxado. Algumas vezes, essa catalepsia não é de corpo mole, mas sim de corpo rígido. Então você fala, fica bem mole, o corpo dela fica rígido, mas quando você solta, o braço dela fica no mesmo lugar. E isso também é catalepsia. Então algumas pessoas têm de relaxamento e algumas pessoas têm de endurecimento. Então quando você faz aquelas pontes humanas, por exemplo, que eu não indico você a fazer, tá? A ponte humana é um exemplo clássico de catalepsia. Ou seja, todos os músculos do corpo ficam tão rígidos a ponto de ele ficar uma ponte humana. Aprofundamento. Aprofundamento é um termo muito legal, porque, não existe aprofundamento, literalmente não existe aprofundamento na hipnose.
tá? A pessoa não vai mais fundo em nenhum lugar porque não existe profundidade do transe, certo? Não existe literalmente uma profundidade onde a pessoa vai. Essa coisa que a gente chama de profundidade nada mais é do que uma metáfora para a pessoa entender, para a mente entender que quanto mais profundo a pessoa vai, significa que mais suscetível ela está a aceitar sugestões. O interessante é que a mente humana já entende que profundidade significa isso. Você não precisa explicar para o seu cliente isso, né? Até porque provavelmente a gente já se toca do tipo assim, estou num sono profundo, ou seja, um sono pesado, né? Tá realmente bem dormindo, não tá naquele sono leve. Ou seja, a gente já entende essa metáfora, então a gente, mesmo para um cliente que nunca ouviu falar de hipnose, a gente fala aprofundamento, vai ser mais profundo e tudo mais, mas não existe de fato um aprofundamento, existe ali, né, uma resposta maior a isso. Então como que a gente faz um aprofundamento? Fazendo ela relaxar mais. Toda vez que o seu cliente responde bem a uma sugestão sua, ele aprofunda mais, ele fica mais condicionado a aceitar uma sugestão, porque a primeira já funcionou. Então é por isso que a gente fala, sente o corpo mais relaxado, e ele sente o corpo mais relaxado, é uma sugestão que ele aceitou. Você vai mergulhando ainda mais profundo. E quando a gente fala isso, ele sente o corpo relaxar. Ou seja, a mente dele pensa, estou mais profundo. E vai aprofundando ele cada vez mais. Ele aceita essa sugestão de você aprofundar ele. Então, basicamente é isso. Não existe, de fato, um aprofundamento, mas a gente usa essa metáfora porque fica muito mais fácil de explicar e todo mundo entende. Indução. Como o próprio nome diz, indução nada mais é do que algo que o hipnólogo faz para induzir o cliente ao transe, né? o sujeito ao transe. Então, por exemplo, o seguinte, existem induções de choque, existem induções de quebra de padrão. Basicamente, o que é? O sujeito está em estado de vigília e quando é feito a indução, ele sai desse estado de vigília e entra em transe hipnótico, certo? Então, isso é uma indução. Existem milhões de maneiras de você fazer isso, certo? Você pode fazer por indução de choque, indução de quebra de padrão, confusão mental, fixação do olhar, cansaço ocular. Olha, o que mais tem é maneira que você consegue colocar o cliente nesse estado de transe hipnótico, mas duas são bem famosas, que é a indução de choque e a indução de quebra de padrão. A indução de choque nada mais é quando a pessoa leva um susto, né? Alguma indução onde a pessoa toma o susto e ela recebe o comando. Por que ela recebe um susto? Porque quando a gente dá o susto nela, seja com um arm pull, seja um hand drop, né? Quando ela toma um susto, ela tende a congelar, certo? Ela congela e quando ela congela, ela está altamente sugestionável. E ela já recebeu sugestões prévias, né? Instruções de quando eu falar durma, você vai fechar os olhos e relaxar completamente. Então, quando ela toma esse susto, ela fica altamente sugestionável e eu digo o durma. Então, ela entra nesse estado que ela já recebeu sugestões prévias, certo? Então, indução de choque nada mais é do que isso. Então, pode ser um arm pull, tem tutorial aqui no canal, pode ser um hand drop, também tem tutorial aqui no canal. Ou seja, tem várias induções de choque, você pode criar sua própria indução de choque, tá? Porque basicamente envolve um susto, a pessoa fica sugestionável, você fala o durma. Ou seja, dá para criar qualquer coisa, qualquer indução de choque, você pode criar. Já a indução de quebra de padrão, a nossa mente ela é acostumada a economizar energia. Então sempre que você faz sempre o mesmo processo, sempre o mesmo processo, sempre o mesmo processo, a mente tende a não gastar tanta energia nele e joga no que a gente chama de piloto automático. Certo? Então, por exemplo, assim, uma das coisas mais comuns que tem no padronagens é o aperto de mão. Você vai, aperta a mão e volta, aperta a mão e volta, certo? Ou seja, é um padrão. Tanto é que quando alguém segura por mais tempo a sua mão, você se sente desconfortável, você sente o que está acontecendo, sabe? Tipo, né? Você fica meio perdido sem prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Ou quando alguma coisa muda nesse aperto de mão, ou seja, é extremamente desconfortável quando esse padrão ele é quebrado. Basicamente, o que faz? Quando esse padrão é quebrado, a gente entra no estado de confusão mental. E quando a gente está confuso mentalmente, a gente está buscando aí uma maneira de se alinhar e a gente fica altamente sugestionável novamente. Então, por isso que as quebras de padrões nada mais é do que, bom, a maioria das quebras de padrões, acho que, sei lá, 90% são apertos de mão. Ou seja, você vai apertar a mão da pessoa, né? Antes do aperto acontecer, você pega a mão dela e levanta e a pessoa fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ela está numa confusão mental. E você fala, olha para esse ponto aqui. E ela, automaticamente olha para esse ponto. Por quê? Porque ela está altamente sugestionável. Você vai falando, olha, sua mente vai cansando, os olhos vão ficando pesados, isso, durma. E ela entra nesse estado bem profundo, certo? Lembrando que, se você fizer um pre-talk antes, tudo mais, auxilia a ela entrar bem profundo nesse estado. Se você fizer isso com alguém, sem nem falar nada, ela vai entrar num transe hipnótico, sim, ela está em confusão mental e tal, mas quando ela fizer isso aqui, ela vai abrir os olhos e falar, tipo, o que você está fazendo? Mas você vai perceber que mesmo que você não tenha falado nada sobre hipnose com ela e tudo mais, quando você vai pegar a mão dela e você fala, olha para cá,
ela tende a ficar olhando fixo para esse ponto, certo? Porque naquele momento ela está altamente sugestionável, mas não significa que ela vai fechar os olhos e continuar num transe profundo, certo? Só de simplesmente você fazer isso sem nenhum pre-talk nem nada. Pode ser que aconteça, mas muito provavelmente não vai acontecer. Paralisia do sono. Isso não tem tanto a ver com hipnose, mas tem um pouco a ver com esse mundo aí que a gente vive, né? Então o que é a paralisia do sono? Quando nós dormimos, existem alguns neurônios motores que são inibidos quando a gente está dormindo. Ou seja, quando a gente dorme, é como se a nossa mente ela simplesmente desligasse o nosso corpo para que a gente possa sonhar sem nenhum problema, sem que o corpo se movimente. Então são esses neurônios responsáveis por desligar o nosso corpo para que a nossa mente possa, sem problema nenhum, fazer o que ela quiser, sonhar com o que ela quiser, sem que o corpo reaja a isso. Então, quando a gente está numa paralisia do sono, nada mais é do que a mente acorda, ela fica no estado de semiconsciência, mas o corpo ainda está desligado, certo? Ou seja, esses neurônios ainda estão inibidos. Então, o corpo ainda está bloqueado e a pessoa tende a acordar. Então, quando ela acorda, ela sente dificuldade em respirar, porque quando a gente dorme, é o mínimo de respiração necessária, né, para o corpo se manter, como se a gente estivesse hibernando, assim, dormindo. Então, né, então a gente está naquele estado ali. Então, a pessoa tenta respirar profundamente e não consegue. Por quê? Porque o corpo dela não está respondendo a ela. Simplesmente foi a mente dela que acordou. Então, ela começa a se desesperar e tudo mais, e ela começa a ter pesadelos. Por quê? Porque ela está no estado de semiconsciência. Então, ela tem alucinações com muita facilidade, certo? Então, ela está naquele estado, tem aquele pavor, sobe, aquele medo gigante sobe nela, certo? Então, o que é? Ela tende a sentir aqueles sentimentos clássicos de pessoas que parecem que foram possuídas à noite, sabe? Você fala, eu acordei à noite, pensei que tinha um monstro em cima de mim e tudo mais. Por quê? Porque elas não conseguem respirar, certo? E estão altamente suscetíveis a alucinações, porque ela está sonhando acordada, porque ela está no estado de semiconsciência, ela está acordada e dormindo ao mesmo tempo. E esse é o estado ideal para quem quer ter sonhos lúcidos. O que é sonhos lúcidos? É quando você está acordado em um sonho. E o legal quando você está acordado em um sonho é que você pode literalmente fazer que nem aquele filme A Origem, o Inception, né? Você pode controlar esse mundo, você pode voar, você pode criar prédios, você pode fazer o que você quiser porque você está na sua imaginação. E é tudo extremamente real, né? Então por quê? Porque você está controlando o seu sonho. Então isso é um sonho lúcido. Quando acontece a paralisia do sonho, quem consegue se controlar, fechar os olhos e se concentrar num sonho, a pessoa consegue ter esse sonho lúcido. Então, sonhos lúcidos nada mais é do que isso, quando você está acordado em um sonho e você tem total controle sobre ele. Falando em neurônios motores, talvez você tenha percebido que algo também acontece por causa desses neurônios motores. Quando não há inibição desses neurônios motores, acontece o oposto da paralisia do sono, que é o sonambulismo, ou seja, a pessoa está sonhando e o corpo dela está se mexendo de acordo com esses sonhos, né? Então ela levanta da cama, ela conversa, ela abre porta, ela pega água. Então ela se mexe na casa dela porque ela é sonâmbula, né? Ou seja, essa inibição dos neurônios não aconteceu e o corpo continua reagindo de acordo com a mente. Mas não confunda sonâmbulo com sonambúlico, tá? É um termo completamente diferente, né? Sonâmbulo é quando não tem essa inibição, ela acorda durante a noite, o corpo se movimenta enquanto ela está sonhando. Já o sonambúlico significa aquela pessoa que ela vai o mais profundo possível, né? Tirando o estado de esdeio, mas é que ela vai o mais profundo possível no transe hipnótico, sem precisar de muito aprofundamento. Você faz uma indução nela e ela já está bem profunda nesse estado e ela responde a todas as sugestões que você quiser, desde sugestão mental, esquecer nome e tudo mais, porque ela é extremamente sonambúlica. Então por que sonâmbulo e sonambúlico tem um nome tão semelhante? Porque a pessoa que descobriu o estado sonambúlico, né, esse estado profundo de hipnose, ele falou que a pessoa quando chega nesse estado, ele parece um sonâmbulo, ou seja, ele responde a todas as sugestões sem questionar, né? Ou seja, ele está tão profundo que simplesmente ele vai respondendo a todas as sugestões como um sonâmbulo. Por isso que ele falou que esse estado é muito semelhante ao sonâmbulo. Então, para não chamar os dois de sonambulismo, houve aí provavelmente uma tradução e tudo mais, e que acabou se tornando sonambúlico, né? Mas tem uma relação por causa da comparação, mas diretamente quem é sonâmbulo não necessariamente é sonambúlico. Sugestão pré-hipnótica. Sugestão pré-hipnótica nada mais é do que sugestões que você vai dar para a pessoa antes do transe hipnótico, para quando ela estar em transe hipnótico, ela sentir essas sugestões fazerem efeito, tá? Então, basicamente, sugestões pré-hipnóticas bem comum que a gente fala é o seguinte: quando eu falar durma, você vai fechar os olhos e relaxar completamente. É uma sugestão pré-hipnótica.
Porque quando ela estiver em transe, ela fecha os olhos e relaxa completamente. Outra coisa bem comum é falar, olha, o seu corpo vai sentir bem relaxado, como se você tivesse dormido 15 minutos de transe, é como se fosse 4 horas de sono profundo. Isso é uma sugestão pré-hipnótica, não existe uma comprovação que isso seja real, mas é uma boa sugestão, porque ela sabe que quando ela tiver 15 minutos de sono, 15 minutos de transe, ela vai estar tão profunda, que ela vai sentir como se ela tivesse relaxado por 4 horas de sono profundo. Ou seja, é só uma sugestão para falar para ela como ela deve se sentir. E bom, você pode falar o que você quiser, você pode falar, olha, você vai sentir muito bem, vai ser um orgasmo mental, é uma sensação incrível, você vai dando várias sugestões para ela. Só que você toma muito cuidado com a sugestão pré-hipnótica que você der. Porque se você fala o seguinte, olha, é a sensação mais incrível do mundo quando você estiver em transe e tudo mais, e quando essa pessoa entrar em transe, ela não sentir essa sensação, ela vai falar, olha, não funcionou, porque eu não senti isso. Então toma cuidado nas sugestões pré-hipnóticas, você fala, você pode sentir isso, mas você pode sentir aquilo também. Mas você também pode sentir aquilo. Ou seja, explicar para ela que ela pode sentir várias e várias coisas diferentes e mesmo assim estar em transe. Porque se você fala, olha, quando a pessoa está em transe, ela sente muito relaxada, muito tranquila, ela perde a noção do corpo. E quando ela está em transe, ela fala, olha, não perdi a noção do meu corpo, logo não estou em transe. Né? Então só toma um pouco de cuidado aí com as sugestões pré-hipnóticas. Agora, sugestões pós-hipnóticas, como o próprio nome já disse, né? As sugestões que você dá durante o transe hipnótico e a pessoa tende a replicar isso depois do transe hipnótico, né? Então, ou seja, você hipnotiza ela agora, dá uma sugestão, olha, às 3 horas da tarde você vai simplesmente tomar um banho. E quando chega 3 horas da tarde, a pessoa vai tomar banho. Ou seja, foi uma sugestão pós-hipnótica. Não significa que ela estava hipnotizada durante todo esse tempo. Não, tá? Quando terminou a hipnose, ela voltou ao normal, mas quando deu 3 horas da tarde, a sugestão pós-hipnótica volta e ela vai e toma banho. E ela não sabe porque normalmente ela encontra uma desculpa por que ela fez aquilo. Ela vai dizer, eu estava com muito calor, ou eu estava fedendo, eu estava sentindo vontade de tomar banho. Ela não vai dizer, não, porque me falaram que era para fazer isso. Não, sugestão pós-hipnótica, né? Ela serve para isso. Muita gente usa a sugestão pós-hipnótica como âncoras. Né? Então assim, toda vez que você toca na sua mão, você sente um sentimento muito bom. Isso também é uma sugestão pós-hipnótica. Toda vez que toca, sente um sentimento bom. Toda vez que toca, sente um sentimento bom. Então isso é uma sugestão pós-hipnótica também. Perguntaram também quanto tempo dura uma sugestão pós-hipnótica. Olha, varia de pessoa para pessoa, tá? Algumas pessoas duram muito tempo, algumas pessoas duram pouco tempo. Algumas pessoas quando dormem o efeito passa. Algumas pessoas duram 1 mês, 2 meses, 1 ano, não importa. Tá? Por que isso acontece? Vai de acordo com a congruência que a mente entende daquela sugestão. Então, por exemplo, assim, à medida que o tempo vai passando, a mente se toca que não faz sentido que toda vez que ela toque na mão dela, ela se sinta bem. Então essa âncora ela vai se desgastando até o momento que ela não existe mais. Tá? Então vai aí da congruência, do que a mente entende que faz ou não faz sentido. Quanto menos sentido fizer, mais rápido a sugestão vai embora. Toque de Charcot. O toque de Charcot é uma indução hipnótica muito antiga, utilizada por Freud também, né? Só que ela é toda ritualística, tá? Não é que nem a nossa de agora que a gente entende indução de choque, indução de quebra de padrão, não. Fazia todo um ritual com essa pessoa antes de fazer, de fato, essa indução, né? Ou seja, a pessoa ia se preparando, a expectativa ia crescendo. E aí o que acontecia? O toque de Charcot nada mais era do que 2 dedos na testa e 2 no peito, ou 3 dedos, não importa. Na verdade, são um toque na testa e no peito você tende a empurrar a pessoa e a pessoa tende a cair para trás. Isso é bem comum, que você vai ver bem comum em igrejas protestantes, né? Na verdade, até nem tanto protestante, qualquer igreja, na verdade, que você vê aquele pessoal repousando no espírito, que você percebe que sempre tocando na testa a pessoa cai para trás, isso é um toque de Charcot. Às vezes a pessoa nem sabe que isso é um toque de Charcot, ou às vezes sabe, vai saber, né? Mas isso acontece. Então, olha só, o toque de Charcot nas igrejas é muito fácil de entender. A pessoa está ali naquela expectativa, ela está orando, ela está se sentindo bem, ela está, né, ele está lá em transe hipnótico, né? Ela está rezando, ela está ali naquela euforia e de repente alguém vai e toca na testa dela e ela tende a cair para trás, tá? Então ela tende a responder isso e não precisa nem de sugestão que isso vai acontecer, nem nada. Basta você empurrar e o corpo dela entra nesse estado de transe bem profundo, tá? Então é uma indução muito forte, muito profunda, mas assim, não é fácil de você fazer isso na clínica ou fácil de você fazer isso no street, né? É alguma coisa que demanda um pouco mais de tempo e nem todo mundo é muito acessível a esse tipo de indução. Então, ela é interessante, mas eu não gosto muito de indução que joga as pessoas no chão e tudo mais, então eu evito fazer isso. Eu não sou muito fã de toque de Charcot, não. Transe. Transe é um termo muito legal de se explicar, porque na verdade o transe ele é natural da nossa mente. Todos os dias nós estamos em transe hipnótico, ou seja, é um hiperfoco, é uma inibição de algumas coisas. Então, por exemplo, assim, quando você está assistindo o filme, né, você está tão concentrado no filme que às vezes passa alguém na sua frente e você não percebe, né, porque você está muito focado ali, ou seja, você estava em transe hipnótico.
Nem sempre o transe está relacionado a alguém induzir a esse transe, porque o transe ele é natural. Você vendo um filme, você lendo um livro, você dirigindo, você está em transe hipnótico. Você prestando atenção nesse vídeo, você está em transe também, né? Então você está nesse transe, ou seja, nesse hiperfoco. Mas, né, o que é a hipnose então? A hipnose é botar a pessoa nesse estado. São uma série de passos, protocolos que ajudam a botar a pessoa no estado de transe artificial e aprofundar ainda mais esse transe. Então, transe é uma coisa natural do nosso dia a dia. Existem dois tipos de teoria em relação ao transe, que transe é um estado e que transe não é um estado. Ou seja, significa que a pessoa que acredita que o transe é um estado diferenciado, ela acha que a mente, a consciência, ela sai desse estado de consciência e ela não entra num outro estado de transe hipnótico. E quem acredita na teoria de não estado, acredita que a pessoa ela continua completamente normal, mas a mente dela vai se inibindo de algumas coisas, vai se focando em outras coisas, né? Ou seja, vai cortando ali a atenção dela e continua no mesmo estado de consciência que ela estava antes, mas inibindo algumas coisas devido ao hiperfoco. Tá? Então são esses dois tipos de teorias que existem. Eu acredito na teoria do não estado, tá? Então eu acredito que à medida que o transe vai ocorrendo, à medida que ele vai se aprofundando, né, vai inibindo cada vez mais algumas partes do cérebro, mais precisamente o giro pré-frontal, vai sendo bloqueado, né? O hiperfoco vai ficando cada vez mais intenso, mas a pessoa está no estado de consciência normal, ou seja, não estado. Ultra High, Ultra Healing e Ultra Deep. Esses três termos foram criados por Gerald Kay e patenteados pela escola de hipnose que ele desenvolveu, certo? Mas na verdade não passa mais do que rotinas, tá? São rotinas. Se não me engano, o Ultra Deep ele acha que é algo mais profundo que estado de Esdeio, mas não foi comprovado. Ele patenteou isso, ou seja, ninguém pode utilizar, ninguém pode ensinar isso, que não seja ele ou a escola dele, né? Mas é uma rotina de hipnose como qualquer outra. Não existe uma comprovação que seja realmente algo diferenciado, esse Ultra Deep, ou esse Ultra High, que ele fala que ao invés de aprofundar a pessoa sobe, ou esse Ultra Healing, que ele entra num estado diferenciado que o corpo se regenera sozinho, né? Tudo isso aí são simplesmente rotinas de hipnose, vai da crença, não tem nenhuma comprovação científica de que fato isso seja verdadeiro. E por último, Yes 7. Né? E a 7 eu já fiz até um vídeo sobre isso, que nada mais é do que uma sequência de sims. Ou seja, você pede para a pessoa, junta os pés. Se ela juntou os pés, é como se ela dissesse, sim, juntarei os meus pés. E ela junta. Ou seja, você vai vendo se ela já está respondendo às sugestões, por mais simples que sejam, mesmo a nível consciente. Então se você fala, vem aqui para esse lado que é mais fácil de eu te hipnotizar, e ela não vai para esse lado, ela fala, por que eu tenho para esse lado aqui? Por que eu não posso ficar aqui? Né? Ou seja, ela já está lutando contra você, mesmo conscientemente, significa que o transe não vai funcionar. Então se você quer saber um pouco mais sobre E7, também tem um vídeo no canal explicando mais sobre isso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se vocês querem mais termos, que eu explique mais termos, deixa aqui no comentário que termo você gostaria que eu explicasse, que daí talvez eu faça um segundo vídeo explicando mais termos ainda da hipnose, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima.